Nesta sexta-feira, 10 de novembro de 2023, venho aqui conversar com vocês a partir do drama de 34 brasileiros que estão retidos ainda em Gaza, no meio do conflito das bombas entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Além disso, quero falar de uma guinada do Lula que prejudica os seus aliados que lhe garantiram uma tranquilidade neste ano, e com o funcionário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que entrou na, na lista do crime organizado que atordoa a cidade da qual ele tem que tomar conta das leis do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro. Bom, meus amigos, eu agradeço muito a vocês que permanecem ao meu lado, que permanecem acompanhando esses meus vídeos. Peço-lhes que convençam amigos seus a fazerem o mesmo e que mandem para as suas redes sociais, porque nós estamos precisando de audiência e também de um likezinho, né? Um likezinho não faz mal a ninguém. Bom, o grupo de brasileiros e familiares que já estão autorizados a sair da faixa de Gaza, a zona do conflito entre Israel e o grupo terrorista islamita Hamas, desde 7 de outubro, já estão no posto de fronteira de Rafah. Esperam para entrar no Egito, daí pegar um avião de volta ao Brasil. O governo brasileiro, inclusive, já está providenciando abrigos para que eles possam encontrar lares no Brasil, pois eles não têm condições para criar um lar, para pagar um lar. A expectativa de saírem foi frustrada depois de um novo fechamento da fronteira na tarde desta sexta-feira, de manhã em Brasília, segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto. Isso acontece no meio de um conflito diplomático entre o Brasil. Israel podia ter sido claramente dispensado se o embaixador de Israel, o Daniel Zohar Sunshine, tivesse o mínimo de juízo e de contenção, de entusiasmo, ao não receber Jair Bolsonaro, que não é mais presidente do Brasil, que não é mais deputado, e que, ao contrário, está sendo condenado à inelegibilidade pela justiça brasileira, que o embaixador de Israel devia também respeitar. Os bolsonaristas estão festejando essa reunião, porque, como se sabe, a relação entre a família Bolsonaro e Israel era uma relação muito mais estreita do que a esquerda de Lula e Israel. A esquerda de Lula, apesar de não se declarar antissemita, é contra Israel, principalmente a Janja, mulher do Lula, a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, personagem também aqui desse nosso comentário. Segundo o Josias de Souza, que eu sigo, né, os aliados do Bolsonaro estão, principalmente da bancada do PL, que foi recebida pelo embaixador, estão querendo aproveitar desse... O Bolsonaro não foi convidado para a reunião, é claro, mas a presença dele na reunião deve ter sido notada, e o embaixador não podia ter permitido que acontecesse esse imbróglio, que já são muitos os imbróglios entre Brasil e Israel, neste momento de dificuldade para Israel. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ela foi convidada, não compareceu, não respondeu, ela é mal educada e tão imprudente quanto o embaixador de Israel. Aliás, quanto o Lula, quanto o seu Celso Amorim e outros que tem desculpas esfarrapadas, como não chamar Hamas de terrorista, porque a ONU não chama. A ONU que não manda coisa nenhuma, e que o Lula e a Gleisi, o Celso Amorim, o Mauro Vieira, estão cansados, carecas de saber, né? Bom, não é a única mancada do Lula. O Lula não se contenta com uma mancada só. A minha colega, muito bem informada, como sempre, em Brasília, Malu Gaspar, do Globo,
escreveu um comentário na sua coluna, no grande jornal que circula no Brasil, né, de que a guinada de Lula desgasta aliados que lhe garantiam estabilidade em 2023. Sem a Fazenda convencendo o Congresso e o mercado de que tinha um plano, e sem a Polícia Federal alimentando o noticiário com novidades anti-Bolsonaro, teriam sobrado mais holofotes para as incongruências entre o discurso e a prática ambiental do governo ou a falta de coordenação entre as políticas sociais, alvo, aliás, das queixas do próprio Lula. A crise com a agricultura brasileira, que é absurda, aquela nota aquela redação de uma das questões do Enem, fim da picada, aliás, é o assunto do meu 2 dedos de prosa com o agrônomo Chico Graziano, que será editado aqui no nosso canal no próximo domingo, né? E o Brasil continua com coisas urgentes a resolver. Será que isso não convence Gleisi, Lula, Flávio Dino? A saída do primeiro show da turnê Soy Rebelde Tour foi marcada por desespero e correria na noite de quinta-feira no entorno do estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram fãs assustados com arrastões registrados perto da estação de trem de Engenho de Dentro da Supervia. Segundo a PM, a corporação não foi chamada para atender crimes após o show. No entanto, após a divulgação de relatos do público, o esquema de policiamento na região está sendo reavaliado pelo 3º Batalhão de Polícia Militar do MEA para garantir segurança. O Brasil é o fim da vida. Lá do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Lula fez ali, garantia da lei e da ordem nos aeroportos de São Paulo e nos portos de São Paulo e do Rio. Isso aí resolve, impede a circulação. Vamos tomar banho. Não adianta, os milicos não adiantam nem para combater o crime propriamente dito. Como é que vão resolver no aeroporto um problema que vai acontecer na frente do estádio? Aliás, esse show foi o que provocou o desastre do Botafogo, a respeito do qual nós vamos falar aqui no fim. Rui Tomé de Souza Aguiar foi preso na manhã desta sexta-feira durante a Operação Éolo. Éolo é vento em grego. Deflagrada pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e pela Polícia Civil, também do Rio. Além dele, outras quatro pessoas foram presas. De acordo com as investigações, uma organização superfaturou a compra de 9 respiradores mecânicos para o combate à Covid em Carmos, cidade da região serrana do estado, durante a pandemia. Agora vamos falar lá do jogo do Botafogo. O Botafogo esteve a 20 pontos, sei lá, do Grêmio, do Flamengo, 13 pontos do Palmeiras, quando o Palmeiras era vice-campeão, e agora está com 3 pontos. Tem um jogo a menos, então está com 3 pontos viáveis, possíveis, à vista. À vista. Ninguém sabe se o Botafogo vai ganhar esse jogo, né? Não ganhou, por exemplo, do Grêmio, e uma das desculpas do Botafogo, que o Botafogo é o rei das desculpas. Em vez de jogar, em vez de ter substituído bem o técnico, em vez de atender os seus jogadores, se submeteu a uma virada incrível do Grêmio, igualzinha à do Palmeiras. A diferença é que, quando o Botafogo jogou com o Palmeiras perdeu para o Botafogo no primeiro turno por 3-0. E no segundo turno fez 4 gols e o Botafogo ficou parado na tabela. Agora, o Botafogo fez 1-0, o Grêmio empatou, o Botafogo desempatou, fez 3-1, não é 3-0, mas é 3-1. E aí veio o Suárez, uruguaio, e fez 3 gols e o jogo virou 4-3. Mas não foi na nossa casa, foi no campo do Vasco. O Botafogo podia ter gritado com a CBF antes do jogo, né? Porque olha as desculpas que o Botafogo arruma. O Suárez não jogaria no nosso estádio porque a grama é sintética. Ou seja, o próprio Botafogo reconhece
o uso da grama sintética em malefício aos adversários. Depois fica se queixando da vida, choramingando, e agora queria contratar o Cuca, né? Que é claro que contratar o candidato dos jogadores, o Lúcio Flávio, ia dar nisso que deu, né? Agora quer mas o Cuca não quer. O Cuca é o famoso, é o técnico do Botafogo, daquele jogo que o Botafogo perdeu com o Flamengo, a torcida do Flamengo passou a imitar o Chororô por causa de uma jogada do Vini Júnior, esse que está hoje no Real Madrid, lá contra a defesa do Botafogo. O Botafogo tem 30% de ser campeão, ainda assim está chorando, viu? 30% de chances estatísticas, segundo o cálculo do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais. Antes de terminar aqui a semana, voltando no domingo com o 2 Dedos de Prosa, eu quero dizer que eu já pus nessa semana o Neumann em entrevista com Jacó Pinheiro Goldberg. Jacó Pinheiro Goldberg é um gênio, você pode ver isso nessa entrevista. É um advogado, um grande jurista e um psicanalista. E a entrevista que ele me deu a respeito da sua militância na juventude contra o antissemitismo e agora o que está acontecendo no Oriente Médio é simplesmente inesquecível. Você veja que você não vai se arrepender. No domingo, até domingo, eu estarei aqui reproduzindo 2 Dedos de Prosa com Fernando Mitre, que lançou no Rio de Janeiro agora, esta semana, o seu livro Debate na Veia, sobre os debates que ele planejou, organizou e dirigiu na Rede Bandeirantes, na qual ele é diretor de jornalismo. Quando domingo eu vou colocar no ar o 2 Dedos de Prosa com Chico Graziano, engenheiro agrônomo, formado na escola famosa de agricultura de Piracicaba, e comentando o absurdo das questões do Enem, dominado pela esquerda fascista brasileira. Olha, quem quiser saber o que é a esquerda fascista, leia o livro magnífico de Moacir Góes, de Joaci Góes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, que vai ser informado que Fidel Castro é fascista, a China, Xi Jinping é fascista, tem ninguém comunista não, viu? Não existe mais ditadura comunista no mundo. Eu já fiz um 2 Dedos de Prosa com Joaci Góes e o livro está aí à venda, é um grande livro. Grande, inclusive, no tamanho, mas também no conteúdo. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, lhe desejando o melhor fim de semana da sua vida e prometendo voltar segunda-feira. Eu volto domingo com 2 Dedos de Prosa com o Chico Graziano e depois na segunda-feira com um novo vídeo como esse. Vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!